Olá, irmãos ouvintes, o nosso boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa grande família que está crescendo todos os dias, graças a você, meu irmão, que está sempre em sintonia na rádio JC Guaçucê. Que o Espírito Santo nos leve por novos caminhos, para que possamos aprender a sermos humildes e agradecidos e com o coração transbordando de amor, né, meus irmãos? Hoje é 17 de julho de 2021, em Guaçucê, 14 horas, e já está no ar o nosso programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Onde quer que você esteja, receba o nosso carinho e o nosso forte abraço. Hoje nós temos como tema a questão religiosa no Brasil durante o Segundo Reinado. Para que o Espírito Santo ilumine ainda mais a nossa tarde, invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, agora vocês ficarão com o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que hoje tem como tema a questão religiosa no Brasil durante o Segundo Reinado. Como base para o programa de hoje, o Catecismo da Igreja Católica, o texto retirado do Instituto do Ceará e um texto escrito por Otávio Monteiro, retirado do site da Associação Cultural Montfort, e também a Carta Apostólica de Pio IX, Exhortationista, sobre a questão no Brasil, retirado do site Veritatis Splendor. Então, meus amados irmãos, vamos à leitura da palavra, para que a palavra possa iluminar a nossa vida, a nossa semana, o nosso dia a dia e também o nosso programa de hoje, que ela venha trazer luz para nossas vidas. Então, a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 13, versículos de 22 e seguintes. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Palavra da nossa salvação. Então, Jesus aqui nos faz essa advertência para que nós nos esforcemos para entrar pela porta estreita. Então, o que é que ele quer nos dizer através desta palavra, né? Ele vem nos dizer que não tem como nós conciliarmos as coisas do mundo com as coisas do reino de Deus, com os ensinamentos da igreja.
meus amados irmãos, então nós devemos renunciar às coisas do mundo, renunciar àquilo que nos afasta de Deus, para que quando Ele nos chamar, não nos diga: afastai-vos de mim. Então nos esforcemos para entrar pela porta estreita. O catecismo de hoje, vou ler aqui o parágrafo 888 até o 890, para que nós possamos ter a clareza sobre o munus de ensinar. Então diz o seguinte, o catecismo: os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, segundo a ordem do Senhor. São os arautos da fé que levam a Cristo novos discípulos, os doutores autênticos da fé apostólica, providos da autoridade de Cristo. No parágrafo seguinte, 889, para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele, que é a verdade, pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefinivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. 890. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Então vamos parar por aqui, meus amados irmãos. Então Cristo dá esta autoridade de ensinar aos bispos e presbíteros unidos a eles. Então, hoje o personagem central da nossa conversa é um bispo no Brasil pouco conhecido, mas que quando tomei conhecimento da sua história, fiquei encantado e infelizmente é pouco conhecido, mas creio eu que ele fez de tudo para defender a fé e a verdade da fé professada pela Igreja. E com o seu munus de ensinar, fez de tudo para que seus diocesanos, o povo ao qual lhe foi confiado, permanecesse na fé. Defendeu a doutrina e foi um dos grandes nomes do Brasil. Então vamos ao texto que nos diz. Ele inicia o texto citando Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então vamos lá. Os aspectos políticos e religiosos que antecederam a questão religiosa durante o segundo reinado, de 1839 a 1889. No Segundo Império do Brasil, a religião oficial era a católica. O padroado dava ao imperador Dom Pedro II alguns privilégios, como os de indicar a nomeação de bispos, coletar dízimo, criar igrejas e prover os benefícios eclesiásticos. O padroado fora um benefício concedido pela Igreja para algumas nações benfeitoras, com o objetivo de incentivar a expansão e a manutenção da fé nos territórios coloniais dessas nações.
No caso do Brasil, os reis portugueses tinham recebido da Igreja esses direitos para patrocinar a atividade missionária em suas colônias, através da bula Proeclara Portugaliae Agarbiorum que Regum, do Papa Leão XII, em 15 de maio de 1827, concedeu o direito de padroado ao Império Brasileiro. Porém, o parlamento brasileiro imediatamente rejeitou a bula com o argumento de que o direito do padroado já era inerente à soberania e não necessitava de tal reconhecimento. Desta rejeição da bula papal, pode-se constar a tendência nacionalista de origem galicana do Império Brasileiro, que levava a não aceitar a autoridade e interferência do Papa, considerado como monarca estrangeiro no território nacional. Se a Constituição de 1824 garantia a religião católica como oficial do Império, também concedeu ao imperador Dom Pedro II as atribuições de conceder ou negar beneplácitos aos decretos dos concílios, letras apostólicas e quaisquer outras constituições eclesiásticas. O imperador tinha o direito, conforme a Constituição, de examinar todos os documentos vindos de Roma, que só estariam em vigor no Brasil após o seu placete, ou seja, após o consentimento imperial. E aqui nós já vamos vendo a distância, o distanciamento do Império Brasileiro da Igreja Católica. Assim, Joaquim Nabuco, liberal e maçom, exprime o pensamento dos autores da Constituição em relação à Igreja no Império Brasileiro, deixando clara sua concepção galicana. O pensamento dos autores da Constituição foi fundar entre nós uma Igreja nacional que, vivendo na unidade católica, tivesse uma certa independência da centralização romana, esse privilégio da Igreja Galicana. Para isso, o legislador constituiu o imperador a primeira autoridade eclesiástica do país, neste sentido, que lhe pertence não só a escolha do pessoal, a formação da hierarquia da Igreja, como o julgamento supremo de todas as leis e decretos dos papas e dos concílios. Joaquim Nabuco, O Poder Ultramontano, Apud Vilaça, Antônio Carlos. História da Questão Religiosa no Brasil, 1974, página do livro 146. Então, só aqui nesse texto do pensamento, nós já vemos a questão separatista aí de querer dominar a igreja no Brasil, sobretudo a maçonaria, além do império, na pessoa de Dom Pedro. Aqui eu faço um parênteses para dizer a vocês, meus irmãos ouvintes, que neste período aqui havia apenas no Brasil 12 bispos, porque se tivesse muitos ficava muito mais difícil manter o controle sobre a igreja. Então eram 12, e quando se diz bispo de uma localidade, bispo do Rio de Janeiro ou bispo de Olinda, quer dizer que ele era bispo de provavelmente 3 ou 4 estados do Brasil. Mas vamos seguir. E mais uma coisa, o imperador era quem nomeava o bispo. Se o imperador rejeitasse, o bispo não era aceito e não era nomeado bispo para a diocese aqui no Brasil. Então, com esse cenário político no Brasil, por influência dos liberais e do republicanismo americano, a maçonaria
numa ação conspiratória, não perdeu tempo em ajudar a desgastar a relação entre o Império e a Igreja, procurando sempre gerar conflitos, visando a acelerar a separação entre a Igreja e o Estado. Então, que é o que nós vemos hoje. Hoje no Brasil, nós vivemos num Estado laico, mas eu costumo dizer que é uma ditadura da liberdade, onde eu não tenho a liberdade de professar minha fé católica, né? Sobre pena de ser imputado até incorrer em crime. E é assim que eles vão fazendo, e assim a maçonaria, como inimiga da igreja, foi fazendo ao longo do tempo. Nessa época, a maçonaria tinha grande influência com o imperador do Brasil, onde os vários gabinetes eram controlados por maçons. Então vamos lá. Um fato que chama a atenção é o estreito relacionamento e também a ajuda mútua entre maçons e protestantes no período do Segundo Império. Os maçons protegiam e ajudavam a financiar o proselitismo protestante nas províncias, e antes de criarem os seus próprios jornais, os protestantes publicavam artigos contra a doutrina católica nos jornais maçônicos. Houve um missionário protestante que chegou a afirmar absurdamente que Deus é quem estava ajudando a maçonaria a destruir a hegemonia católica no Brasil. Então nós vamos vendo aí que os inimigos da igreja vão se unindo contra ela. A igreja respondia aos ataques através de seus jornais católicos. Já contra o proselitismo protestante, a igreja reclamava com o governo, pois a religião oficial no Brasil imperial era a católica. Outras religiões eram permitidas, porém com culto doméstico, sem divulgação ou propaganda, conforme a Constituição vigente. Para se ter uma ideia da extensão da ajuda mútua entre maçons e protestantes, um pastor luterano no interior de São Paulo, sem o menor constrangimento, alugou um salão maçônico por falta de outro local para a realização de cultos protestantes. Pode-se imaginar o tal pastor luterano criticando a Igreja Católica por possuir imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos Santos, em meio a vários símbolos, figuras e imagens esotéricas, em um local onde se ensinava secretamente uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. É uma imagem muito dura, né? Como é que ele vai criticar, mas criticava, né? Então vamos lá. A relação entre a maçonaria e o protestantismo é, aliás, antiga. A chamada maçonaria moderna ou maçonaria especulativa, criada em 1717 na Inglaterra, tem como principal fundador o pastor protestante James Anderson. Aqui os políticos liberais maçons tinham como objetivo transformar rapidamente o Brasil em uma república. No campo religioso, seus principais objetivos eram os de separar a igreja do Estado, permitir a liberdade de culto e instituir o casamento civil. Entre outros, o deputado Tavares Basto, Tito Franco e o senador Saldanha Marinho. Então aqui nós já vamos vendo os objetivos claros da maçonaria como inimiga da igreja, né? Afastar o Estado da igreja, separar para minar e destruir a igreja católica. Então, Tavares Bastos sustentava a tese de que o progresso só viria ao Brasil se a nação se tornasse protestante e renegasse toda a sua origem cultural. Para alcançar esse objetivo, defendia a imigração em massa de americanos para o Brasil. Também
racista, chegou a dizer que era necessário que o Brasil corrigisse a causa de seu atraso e sua imoralidade, cujo pior aspecto era, segundo ele, a mistura de raças. Porém, como tinha correligionários mulatos, como o próprio Saldanha Marinho, recuou e não mencionou mais o que realmente pensava a este respeito, mas não deixava de manifestar seu pensamento maçônico e anticatólico, tendo tido em certa ocasião: o que fazer? Não se podia mais agir como Marquês de Pombal e ameaçar queimar vivos os jesuítas, expulsá-los ou prendê-los. A liberdade de culto resultaria em maior indiferença religiosa, degradaria o catolicismo. Então, isso aí é um dos pensamentos dele que está citado no livro O Protestantismo, a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil, de 1980, página 286. Então, esses são alguns dos pensamentos, né, que reinavam na época entre maçons e protestantes no Brasil, que visavam o enfraquecimento da religião católica no Brasil e sua completa ruína e destruição, né? Também o deputado Tito Franco, igualmente maçom, ajudava e protegia os protestantes, como fez em Belém, terra do bispo Dom Macedo. Tito, em certo momento, teve posição contrária aos colegas Saldanha Marinho e Tavares Basto, que desejavam uma separação rápida entre igreja e Estado. A posição de Tito Franco era a galicana. Queria que a igreja permanecesse ligada ao Estado para ser controlada. Para ele, o Estado deveria permitir a liberdade religiosa e de culto, pois assim a população poderia se dividir em vários grupos religiosos e então seria mais seguro separar a igreja do Estado. No seu entender, era perigoso deixar a Igreja Católica livre do controle do Estado, pois muitas pessoas poderiam se converter ao catolicismo e isso se tornaria uma ameaça aos planos maçônicos e ao progresso. Então aqui nós vemos o cenário, né, dos inimigos da igreja, dos maçons, que fizeram de tudo para controlar a igreja, separar a igreja do Brasil da igreja de Roma, do pontificado, e assim controlar a igreja. Meus irmãos, se você está gostando, não mude de sintonia. Continue conosco, aqui você aprende e ajuda na evangelização. Hoje eu quero agradecer mais uma vez a você, ouvinte, porque só através do seu carinho e da sua audiência é que conseguiremos levar até você a palavra de Deus. O meu abraço especial vai para todos que enviam o seu carinho em forma de palavras, como a dona Silvana Zavistovski, que mora em Santo André, São Paulo, Tereza Silva, que mora em Dourados, Francisca Adelina, que mora em Picos, no Piauí, Ledi Lins, que mora no Paraná, e Yolanda Zamboti, em Olímpia, São Paulo, Marli Giacomelli, que mora em Campo Bom, Rio Grande do Sul, Valdir José, que mora em Santa Catarina, Graciela Lerma Gonzalez, ela que mora em Torreón, Cidade do México, Maria de Lourdes Amaral, que mora em Juiz de Fora, Ana Mafalda Monteiro, ela mora em Assomada, é uma cidade sede do Conselho de Santa Catarina, no interior da Ilha de Santiago. E também dona Terezinha Gonzalez, ela que mora em Águas Calientes, uma cidade do México. Obrigada a todos vocês pelo carinho, porque só através desse carinho que vocês têm por todos nós, que fazemos a Rádio JC Guaçucê, é que conseguiremos levar a palavra de Deus mais adiante, né, meus irmãos? E um alô especial para os nossos ouvintes. Luzia da Silva, em Peri, do Rio Novo do Sul. Maria Inês, em João Pessoa, na Paraíba. Pascoal José, em Londrina. Pedrina Matias, em Guaçucê. Deusail Rosa, de Anápolis.
Beatriz Menegon, em Getúlio Vargas, João Pedro de Pouso Alegre, Gracinha Specker, ela que mora em Sombrio, município de Santa Catarina, Mirtes Souza, que mora em Sobral, no Ceará, Patrícia Cardoso de Iaciara, em Goiás, e Paulo de Itapuã, no Rio Grande do Sul. E também Sofia Santos, que mora em Taipei, chinês. E também, meus irmãos, para os aniversariantes na semana, né? Nice Souza, em Parambu, Carlos Alves, em Iguatu, Terço dos Homens de Caucaia, Ceará, Emerson Vieira, em Guaçucê, Terço dos Homens de Cássia, Minas Gerais, Evilânia Silva, em Guaçucê, Terço dos Homens de Aparecida de Cajuru, São Paulo, Terço dos Homens de Valinhos, Terço dos Homens de Rolândia, município do Paraná, Abimael Félix Custódio, aqui em Guaçucê, e Pablo Bento da Silva, aqui em Guaçucê. Parabéns, muitas bênçãos na vida de vocês, que Deus esteja sempre presente a cada dia, guiando, protegendo e iluminando todos vocês e suas famílias. Um feliz aniversário. E escutaremos, meus irmãos, Foi por Você, com Anjo de Resgate. Ouvir essa música é compreender o quanto somos amados por Jesus, meus irmãos. Continue conosco na programação da Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor, que de hoje em diante só saíssem amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Meu amor cura
sua dor. Então, após esse pequeno intervalo, tempo para ouvir uma música, tomar um café, voltamos ao texto, né? Então, vamos aos textos pontifícios e episcopais. Como é sabido, pouco antes, em 1832, o Papa Gregório XVI, na encíclica Mirari-vos, condenara a liberdade de consciência e a separação entre igreja e Estado. Diz ele: delírio da liberdade de consciência. Dessa fonte lodosa do indiferentismo promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto abre alas, escudado na imoderada liberdade de opiniões, que para a confusão das coisas sagradas e civis se estendo por toda parte, chegando à imprudência de alguém se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião, que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, dizia Santo Agostinho. Certamente roto o freio que mantém os homens nos caminhos da verdade, e inclinando-se precipitadamente ao mal pela natureza corrompida, consideramos já escancarado aquele abismo, do qual, segundo foi dado ver a São João, subia fumaça que entenebrecia o sol e arrojava gafanhotos que devastavam a terra. Daqui provém a efervescência de ânimo, a corrupção da juventude e o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo. Em uma palavra, a maior e mais poderosa peste da República, porque, segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram por sua opulência, extensão e poderio sucumbiram somente pelo mal da desgraçada liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ânsia de inovações. Papa Gregório XVI. Então ele vai falar sobre os males da separação da Igreja e do Estado, o indiferentismo, os erros acerca do Principado Civil Pontífice Romano. Todos esses lá na encíclica. Na nossa época, já tão difícil, já não é útil que a religião católica seja tida como única religião do Estado, por exclusão de quaisquer outros cultos. Então aqui já acerca dos erros, né? Por isso, louvavelmente determinaram as leis em alguns países católicos que aos que para aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. É falso que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de manifestarem clara e publicamente suas opiniões e pensamentos produza corrupção dos costumes e dos espíritos dos povos. Papa Pio IX, na encíclica Sílabus, de 1864. Também Dom Vital explicou e alertou para seus fiéis de Pernambuco sobre os erros da liberdade desejada pela maçonaria. Então, só o catolicismo garante a verdadeira liberdade, só ele dá a verdadeira significação e frutos saborosos
Liberdade não é licença, a liberdade sem limites não é progresso, é o trabalho de um cadáver em decomposição. Persuadi-vos que somente o Filho de Deus feito homem é o nosso libertador. Nele está a nossa salvação. Por amor dele, obedecei à autoridade terrena e dai a César o que é de César, mas não vos esqueçais que não sois escravos de ninguém, e que a vossa obediência é devida antes de tudo a Deus. Sede sujeitos aos pastores que a igreja vos deu para dirigir-vos. Fugi, sobretudo, dos semeadores do cisma e da falsa liberdade. Então, está aí uma frase do nosso principal autor dessa questão. E aqui eu abro parênteses para ler um pouco sobre a vida desse grande bispo do Brasil, né? Como modesto membro de duas entidades culturais que têm se dedicado de modo especial à pesquisa da história eclesiástica de nosso país, não poderíamos deixar na obscuridade o transcurso no dia 4 de julho último do centenário da morte do intrépido Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, o grande bispo mártir de Pernambuco e a principal vítima da questão religiosa do século passado. Esse é o texto do Instituto do Ceará, né, escrito por Fernando Câmara. Então ele vai dizer aqui, falar do Dom Frei Vital, né, de Gonçalves. Lamentamos que a decorrência de tão importante evento não tenha sido comemorado nos meios religiosos desta capital, pois, em nossa opinião, Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira foi a maior figura do nosso episcopado e um verdadeiro exemplo do bispo na defesa da Igreja de Cristo. Ainda hoje, tanto Pernambuco como a Paraíba reivindicam para si a glória de tê-lo como filho. Então, nascido em 27 de novembro de 1844, no Engenho Novo, Pedras de Fogo, o seu pai, capitão Antônio Gonçalves de Oliveira, dizia que a sua casa se situava no estado da Paraíba, enquanto o escritor Barbosa Lima Sobrinho, valendo-se de um croquis do século passado, afirma encontrar-se o seu lar no município de Itambé, em território pernambucano. Então são questões que não vem ao nosso caso. O melhor mesmo vem a seguir, a formação de Dom Vital. Em 1854 iniciou no Recife os primeiros estudos no Colégio Benfica e, sentindo a vocação religiosa, ingressou no Seminário de Olinda, onde cursou a filosofia, recebendo a tonsura em 16 de dezembro de 1860, das mãos de Dom João da Purificação Marques Perdigão, na capela do Palácio da Soledad. Então, o que é recebendo a tonsura? É o corte de cabelo, né, onde faz o corte, os primeiros passos para a vida religiosa, o ingresso na Ordem dos Capuchinhos. Então, manifestando o desejo de ser admitido na Ordem dos Frades Capuchinhos, e como no Brasil os noviciados estavam proibidos por leis imperiais, o bispo de Pernambuco animou a prosseguir os estudos na França, precisamente no Seminário de São Sulpice, em Paris. Então, aqui nós já vemos que o Império proibia a entrada de novos seminaristas no seminário. E o que era que a igreja fazia? Quando o adolescente, a pessoa manifestava o desejo, a igreja enviava para a formação fora do Brasil, porque o Império já controlava e proibia a entrada de jovens no seminário.
porque era para manter o controle da igreja, onde não se tem novos sacerdotes, se tem o controle total da igreja. Então, ele vai enviado para o seminário de São Sulpício em Paris. Foi ali recebido em 21 de outubro de 1862, mas a sua grande vontade era mesmo ser capuchinho. E logo no ano seguinte ingressa em seu convento, recebendo o hábito no dia 15 de agosto de 1863. Passa a ser chamado de Frei Vital Maria de Pernambuco, nome que conservaria até a sua promoção ao episcopado. Mesmo à custa de grandes provações e falta de saúde, paulatinamente vai alcançando seu nobre ideal. Vai celebrar o subdiaconato em 8 de dezembro de 1867 e torna-se diácono em 6 de junho do ano seguinte, em 1868. No dia 2 de agosto de 1868, recebe o presbiterato das mãos do arcebispo de Toulouse, Dom Desprez, em cerimônia realizada na Igreja da Imaculada Conceição de Matabieu. A sua alegria não poderia ser maior. Era a concretização de sua vocação capuchinha. Então, naquele mesmo ano, retorna à sua pátria com a designação de seus superiores para lente de filosofia e escritura sagrada no Seminário Episcopal de São Paulo, tornando-se logo conhecido como um bom mestre e orador sacro. Encontrava-se a Igreja do Brasil, desde os tempos coloniais, sujeita ao Estado, sendo o imperador o senhor do padroado e praticamente o chefe do poder espiritual. Não tinha validade em nosso país qualquer documento pontifício sem o placet imperial, ou seja, o consentimento do imperador. Então, aqui ele chega ao Brasil. Então, este é o cenário. Então, Dom Pedro I vai vendo um jovem padre, sacerdote, inteligente, formado em filosofia e bem formado, diga-se de passagem. Então, ele vê aí a oportunidade de nomeá-lo bispo, jovem, formado, poderia ser um liberal e se sujeitar ao Estado, mas foi ao contrário. Ele faz a indicação ao episcopado de Dom Vital. Ele não quer porque não se acha digno, mas o seu superior, vendo a honra para a ordem capuchinha, faz com que ele aceite. O núncio apostólico do Brasil faz com que ele escreva ao Papa pedindo dispensa pela sua tenra idade, apenas 27 anos de idade, não tinha ainda completado 27 anos de idade. Então ele foi ordenado sacerdote aos 24 e aos 27 é indicado ao episcopado pelo imperador. E escreve ao Papa, e a resposta do Papa vem de encontro à vontade do imperador e não à sua própria vontade. Deixe-me achar aqui os dizeres do Papa. Aqui a resposta do Papa. O Sumo Pontífice dirigiu ao imperador Dom Pedro II a seguinte majestade: rogo-lhe que reflita. Não, aqui é a do Israel ao contrário, pedindo a libertação do nosso bispo. Aqui, ele vai dizer, ele vai escrever ao Papa: não tinha validade. Perdão, meus amados irmãos, não estou achando aqui, não, que é outra resposta. Então vamos lá.
Caberia agora a Santa Sé confirmar ou não a escolha do imperador, mas o internúncio apostólico, vendo a falta de idade canônica do candidato, recomendou-lhe que escrevesse ao Santo Padre para recusar a indicação de seu nome, alegando este motivo. Esta sugestão veio ao encontro do desejo do futuro bispo de Olinda, que assim se manifestou ao chefe da cristandade, do Pontífice Pio IX. Conheço minha indignidade, sei quanto sou desprovido das aptidões e virtudes necessárias ao desempenho de uma missão tão santa e tão elevada, por outro lado tão cheia de dificuldades e de sofrimentos. Prostrado aos pés de vossa santidade, peço e suplico do fundo de minha alma que não me imponheis este fardo tão pesado para o qual não estou preparado. Meu Pai, se é possível, apartai de mim este cálice. Abri vossos ouvidos, Santíssimo Padre, à súplica do último de vossos filhos. Contudo, faça-se a vossa vontade, não a minha. Então aqui, Dom Frei Vital escreve ao Papa pedindo que para não ser aceito. Mas o Papa sabia o quanto era difícil achar um candidato para o episcopado. Então ele vai, com essa resposta de Dom Vital, ele vai e responde: os sentimentos manifestados em tua carta, amado filho, firmemente nos persuadem de que, se sabem não tenhas ainda idade madura para o gravíssimo cargo episcopal, és realmente a ele chamado por Deus, confirmado com sua superna virtude, has de extremamente defender a causa de Deus e nada omitir que possa dizer respeito à salvação e proveito do rebanho a ti confiado. Então tá aí, meus amados irmãos. Agora vamos para a parte crítica, né? Então, o que acontece, né? Dom Vital, ele começa, na época, o conflito começa aqui no Rio de Janeiro. Então, o começo do conflito da questão religiosa ocorreu em 3 de março de 1872, com o escândalo do padre Almeida Martins, que discursou em perfeito estilo maçônico, quando de uma grande festa promovida pelo Grande Oriente do Lavradio para comemorar a lei do ventre livre. Posteriormente, este discurso foi publicado em jornais por todo o Brasil. Na época, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, chamou o padre Almeida, advertindo-o sobre a gravidade de seu ato. Pediu que o padre se afastasse da maçonaria e se arrependesse de seu discurso. Ele lembrou ao padre que a excomunhão é a pena para todo católico que se torna maçom. O padre, porém, não voltou atrás e por esse ato de desobediência foi punido com a suspensão de suas funções eclesiásticas. Após isso, a maçonaria, em uma assembleia presidida pelo próprio presidente do governo, definiu as seguintes ações. Primeiro, iniciar uma grande campanha contra os bispos e a igreja através da imprensa, convocar todos os maçons dissidentes a se unirem e recolher fundos para a campanha. Então, estando assim toda a maçonaria do Brasil unida pela causa, começou uma intensa campanha contra a Igreja Católica e seus bispos. Foram fundados inúmeros novos jornais e seguiram-se provocações, difamações, blasfêmias, calúnias e até atos violentos. Antes da chegada de Dom Vital a Recife, os jornais maçônicos já suscitavam a desconfiança contra o novo bispo, classificando-o como homem perigoso, ultramontano e frade, impregnado do espírito inquisitorial. Ocorreram inúmeras outras provocações e insultos durante 5 meses, durante os quais Dom Vital manteve-se em silêncio. O bispo de Olinda
sabia que o mínimo protesto daria início a uma grande luta. Entretanto, um pastor publicou num jornal maçônico do Recife, chamado A Verdade, um artigo atacando o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Diante da blasfêmia contra a Santíssima Virgem Maria, Dom Vital não pôde mais calar-se. Então, na festa da apresentação de Nossa Senhora, em 21 de novembro de 1872, Dom Vital publicou um forte protesto. Chegaram ao ponto, diletíssimos irmãos, de negar a Nossa Mãe Santíssima uma das prerrogativas que é o mais precioso brilhante de sua coroa de glória. Negaram a sua virgindade perpétua em face desse derramamento de doutrinas pestilentas. Não podemos conservar-nos quedos e mudos. Semelhante procedimento tornar-nos-ia réu de traição à missão augusta e divina de que fomos encarregados. Então aqui ele vai começar a defesa da doutrina da Igreja Católica e junta-se a ele o Bispo do Pará. Acho já aqui o nome do Bispo do Pará, meus amados irmãos. Chegando os dois a serem presos por causa dessa perseguição, né? Já que os maçons detinham grande poder no Brasil diante do imperador, né? Então foram os dois presos, perseguidos, martirizados. Aqui eu fico devendo a carta de Pio IX, que vai escrever condenando a maçonaria no Brasil, mas vocês podem ler, baixar na Veritatis. É curtinha, né? Tem 3 parágrafos. E ele vai condenar a maçonaria no Brasil e toda essa campanha de difamação da igreja promovida pela maçonaria no Brasil, né? Vai também escrever uma carta ao imperador pedindo a libertação dos bispos, né, que se encontravam presos já nessa perseguição. Então Dom Frei Vital vai escrever várias cartas apostólicas, né, exortando os seus fiéis diocesanos a se afastarem aqui da maçonaria e desse erro. Dom Lacerda, deixa eu ver. Não, Dom Macedo. Dom Lacerda era o do Rio de Janeiro. Então Dom Macedo vai ser preso juntamente com Dom Vital, né? Eles ficam presos e aí Dom Vital da prisão vai escrever ao Papa e enviar carta pelo um sacerdote de sua confiança. Então a maçonaria na escalada contra a Igreja Católica vai divulgar os nomes de padres, de cristãos católicos que eram maçons, que estavam nas confrarias, e Dom Vital vai resgatando um a um, com exceção de uns 3, né? Onde ele vai exortando estes irmãos que não é lícito pertencer à maçonaria sendo cristão católico. E com grande zelo pastoral vai conduzir o seu rebanho. Então ele morreu jovem, aos 33 anos, de uma doença que foi se agravando. Ele disse antes de morrer que restaria 3 opções aos seus inimigos: o esquecimento dele, o punhal, o qual fazia muito barulho, e o veneno. Então há suspeitas que ele tenha sido envenenado pela maçonaria. Mas foi um grande homem, acredito eu, que o maior bispo da história do Brasil, na defesa da Igreja Católica no Brasil,
e que sofreu a perseguição, foi ao cárcere e foi o primeiro condenado da Suprema Corte no Brasil. Será que lembra alguma coisa, meus amados irmãos? Então rezemos pela igreja, pelos nossos bispos, pelas vocações, pelos sacerdotes. Rezemos esta Ave Maria com toda a fé que existe em nossos corações, com toda a alma e com todo o desejo de que os bispos realmente exerçam o munus de ensinar, de exortar a nós fiéis para permanecermos fiéis à verdade da doutrina da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição. Bom, meus irmãos, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu espero de coração que você tenha gostado, aprendido, tirado suas dúvidas. A Rádio JC Guaçucê, durante toda a semana, tem uma belíssima programação. Para você participar, é só ligar no 088-981-351790. Através desse número, que também é o WhatsApp, você pode mandar alô, pedir música e pedir oração para algum irmão nosso, alguém da sua família, algum amigo, algum parente que esteja precisando de oração. A nossa programação é a seguinte, meus irmãos. Durante a manhã, às 6, temos a oração da manhã. Às 6h30, manhã de luz. Às 7, ofício das almas. Às 8, novena das Santas Chagas. 8h30, terço mariano. Às 9, encontro com Cristo. Às 10, experiência de Deus. Ao meio-dia, nós temos a hora santa, missa de segunda a sábado. Às 14 horas nós temos a novena das Santas Chagas, que passa de segunda a sexta. Ao sábado, às 15 horas, nós temos o programa Conhecendo a Igreja. E às 18 horas, temos a hora santa, dia de quinta e dia de domingo, passando a Santa Missa. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela participação, você que esteve conosco durante essa hora de programa. Mas continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Vamos fazer parte dessa obra de evangelização, né, meus irmãos? Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.